Graça e paz, meus amados irmãos. Mais um domingo, nós estamos ainda obedecendo algumas normas de segurança. Então estamos agora realizando a nossa live dentro da nossa casa. O nosso culto está sendo transmitido e nós convidamos você nesse instante a participar juntamente conosco. Adorar o nome daquele que é digno de receber todo louvor e toda glória. Que você seja abençoado nessa noite, que sua família seja abundantemente abençoada. Estou aqui com meus filhos e eles vão iniciar juntamente conosco cantando uma música. E essa música fala justamente sobre isso, que Jesus, a luz do mundo, ele veio à Terra para que nós pudéssemos ver a beleza e adorá-lo. E adorá-lo em espírito e em verdade. Eu convido você nessa noite a adorar juntamente conosco aquele que é digno de todo louvor, de toda glória. E aproveite essa oportunidade e compartilhe. Compartilhe desde já esta live, para que outras pessoas possam ter acesso, outras pessoas possam ser abençoadas, porque eu tenho certeza que vem uma palavra do céu para a sua vida, para a sua família nesta noite. Vamos adorar. Open
Amados irmãos, que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida, a sua família, como nós, por várias vezes, nós já falamos e voltamos a repetir: a vitória é nossa, pelo sangue do Senhor Jesus. Eu sei que neste momento, muitas das vezes, nós nos encontramos com uma certa ansiedade. São braços que não se abraçam, mãos que não se tocam, corações, no entanto, que estão mais do que nunca ardentes e felizes, porque aquilo que nos une é muito mais do que simplesmente um toque. É o amor do Senhor Jesus, é a graça dele que nos envolve. E se podemos estar nessa noite, mesmo aqui, fazendo essa live da nossa casa, é porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de vida, de podermos respirar, de podermos acordar e dizermos: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, amor? Amém. Amém, amém. Dá uma palavra de saudação, amor. Paz e graça, meus irmãos, tenham todos um final de domingo abençoado. Estamos aqui mais um domingo para partilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E como nós temos dito, são tempos difíceis, mas tempos também de oportunidades. Verdade. E a oportunidade é aquele irmão, aquele vizinho, aquela pessoa da família com quem você sempre quis falar de Jesus e não teve coragem de face a face. Experimenta mandar um vídeo, a nossa live, para que ele possa ouvir de uma forma mais espontânea, talvez menos formal, e possa se apaixonar por Jesus, como muitos que nós temos ouvido testemunho tem acontecido, recebendo cada vídeo, recebendo cada palavra, cada domingo. Verdade. Então você pode ser e deve ser um evangelista. Amém. Porque o ID do Senhor é para todos. E então compartilhe, não para que a gente fique famoso, porque não é essa de forma alguma. Louvor e a glória dele. Mas para que pessoas sejam alcançadas. Eu acredito Amém. Que realmente estamos caminhando para o fim dos dias, onde o amor de muitos está esfriando, mas também é tempo da igreja se levantar e evangelizar como nunca. E nós temos um meio fantástico, que é a internet, que são as mídias sociais. Então vamos fazer a nossa parte como evangelistas do Senhor. E muitos têm sido alcançados, né, amor? Nós temos tido muitos relatos de pessoas que têm sido alcançados pela misericórdia, pela graça, pelo amor do nosso Senhor Jesus. Eu tenho só um testemunho que eu lembrei agora, importante. Antes de ontem, se eu não me engano, eu estava um pouco com insônia e recebi uma mensagem de um irmão que tinha recebido por alguém que eu não sei quem, porque vai caminhando o vídeo, compartilhando. Essa semana já foram quase 70 mil visualizações. E esse irmão escreveu Glórias a Deus por isso. Na mensagem direta do nosso ministério, falando que tinha recebido o vídeo naquela hora no Brasil, se eu não me engano era 1 e pouco da manhã, e que ele tinha sido muito abençoado porque ele está com problema de síndrome do pânico, insônia, pedindo oração. Sim. E dizendo que tinha recebido uma resposta de Deus, porque ele estava muito ansioso, muito agoniado e de repente recebeu a live pelo Facebook e nos agradecendo por ter compartilhado e pedindo oração porque ele estava com insônia e logo depois ele escreveu dizendo que tinha conseguido ter uma noite melhor e nós oramos por ele e com ele pela mensagem. Então a gente fica às vezes assustado com o alcance, mas é isso que acontece. A palavra Amém. Chega em quem tem Amém. Que chegar na hora que tem que chegar. Amém, amém. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu creio que é muito pertinente nos dias de hoje. Nós vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 15. Eu gostaria de ler todo este texto. Minha esposa vai ler com vocês. Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. É um texto muito conhecido, mas quem tiver a Bíblia pode acompanhar. Bíblia, iPad, celular. Lucas 15, a partir do verso 11. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois,
o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar os porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores da casa do meu pai têm comida de sobra e eu aqui estou morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um de seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Aleluia. Amém. Extraordinário. Amados, toda essa narrativa é contada em forma de parábola. As parábolas, como bem sabemos, elas eram usadas nos ensinamentos, nos sermões que Jesus fazia, justamente com a finalidade de transmitir ensinamentos com uma melhor compreensão. E nada mais significativo, usual, do que esse tipo de linguagem para fixar na mente de qualquer indivíduo mensagens e ensinamentos profundos. As parábolas, em geral, elas têm como objetivo declarar ou ilustrar uma ou várias verdades. Elas são uma importante característica no discurso de Jesus. E tem aqui alguns pontos importantes que eu gostaria de salientar. A maioria delas é marcada pela narrativa muito breve, sem muita complexidade. Poucas delas, amor, são longas, como acontece a exemplo com a parábola, por exemplo, dos talentos, narrada em Mateus capítulo 25, de 14 a 30, ou mesmo neste caso, com a parábola do filho pródigo, Lucas 11, aqui que acabamos de ler. Neste caso específico, a parábola do filho pródigo, ela é sem dúvida uma das parábolas mais populares, por assim dizer, de destaque, justamente pela temática que ela aborda. É interessante observarmos as inúmeras formas de adequação que esta parábola pode ser empregada, as muitas conclusões que ela proporciona. É importante reiterarmos que o propósito mais amplo de uma parábola é nos ensinar uma verdade, sobretudo ressaltando o âmbito da positividade, o âmbito positivo, ainda que os pontos negativos
dentro de um determinado contexto, estejam também em evidência. E se há um caso em que o ponto positivo, ele se torna muito mais evidente do que qualquer outro, é o caso desta parábola. E não é por acaso que ela faz parte de uma série de 3 parábolas consecutivas. Se os irmãos forem prestar bastante atenção neste capítulo de Lucas, nós encontramos 3 palavras narradas por Jesus. A primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. A segunda, Da dracma. E agora, do filho pródigo. Em Lucas, capítulo 15, no verso 1, eu gostaria de ler com vocês. Lê, por favor, meu amor. E chegavam-se a ele os publicanos para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Observem, como podemos constatar, estas 3 parábolas têm como pano de fundo o objetivo de tratar de uma situação muito específica, respondendo às objeções tanto dos escribas quanto dos fariseus que murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. É interessante observarmos como se inicia e dá-se o término de cada uma dessas parábolas. Temos em evidência toda uma ênfase especial dada por Jesus, que nos apresenta sobretudo uma conclusão moral significativa ao término de cada uma dessas 3 parábolas. Podemos então concluir, numa leitura, por que não dizermos detalhada, que o elemento principal em foco é que a esperança, a salvação, há sim solução para todos aqueles que foram alcançados pelo amor, pelas misericórdias, pela graça restauradora de Deus. E isso inclui também, dentro do contexto histórico que é retratado nesta época, até mesmo os publicanos e pecadores. E se estende de igual forma a todos nós, gentios ou não, do atual século, bem como os da geração vindoura. A majestosa e mais excelente verdade que nós podemos verificar, atestar nesta parábola do filho pródigo, é que Jesus deseja ratificar, ou seja, gravar de forma enfática em cada um de nós a importância, a surpreendente realidade do maravilhoso e inigualável amor de Deus, o qual alcançou e alcança a cada um de nós. E todos esses pontos, eles são observados especificamente no contraste com as ideias que tanto os fariseus quanto os escribas eles tinham sobre o assunto em questão. E não obstante, não sendo em nada diferente deles, muitos ainda nos dias atuais ainda possuem o mesmo pensamento. Porque Deus ama tanto assim a homens pecadores, e lhes dá, e lhes concede a oportunidade de redenção, de um novo começo, mesmo diante de situações tão absurdas. Como perdoar delitos de natureza tão desumana? Quando nós fazemos uma leitura rápida das 2 primeiras parábolas, nós podemos observar que ambas nos mostram o amor de Deus expresso numa busca sempre presente ao pecador, esforçando-se por encontrá-lo, por resgatá-lo. E quando esses são encontrados, no caso específico, quando nós temos a ovelha perdida, quando o bom pastor ele vai em busca daquela ovelha, e quando elas são resgatadas pelo amor e a graça e as misericórdias de Deus, acontece esta restauração. Este encontro proporciona isto. Vemos então aqui a alegria do Pai e de todas as hostes celestiais, quando uma única alma se rende, se volta ao Senhor. É salva por Ele. A palavra de Deus nos diz que há festas nos céus, há regozijo, aleluia! Amém. Estamos agora diante da narrativa da parábola do filho pródigo. E surge de imediato algumas perguntas que eu quero deixar aqui para os irmãos. Por que esta parábola foi acrescentada à narrativa de Jesus, uma vez que as 2 palavras anteriores já tratavam do assunto da salvação, o resgate da alma perdida? E por que Jesus, neste caso da parábola do filho pródigo, não continua usando os mesmos elementos,
os mesmos símbolos, a exemplo dos anteriores, uma ovelha que se perdeu ou uma dracma, no sentido dracma que significa moeda, que era da época, que foi perdida. Mas aqui nesse texto, em específico, ele nos traz a figura de um homem e de um jovem, que aliás age de forma totalmente descabida, inaceitável, diante de qualquer análise comportamental que tenha suas bases no princípio da honra, no princípio da ética, no princípio do respeito, da valorização do amor ao próximo, enfim. Eu quero que você imagine comigo, amor, eu vou encontrar aqui uma ilustração mais dentro do nosso contexto hoje, dentro da nossa contemporaneidade. Seu pai, ele tem uma grande empresa, e há nesta empresa 2 filhos. Um deles é muito dedicado, trabalhador, compenetrado, se esforça. Ele está lá todos os dias abrindo a empresa do pai, participando ativamente de tudo. Por outro lado, nós temos aí um que seria um bon vivant, aquele que simplesmente é o filho descompensado, aquele que não liga para absolutamente nada e que vive de forma muitas das vezes, né, dentro das suas falácias. E um belo dia ele volta para o seu pai e ele diz para o pai o seguinte: pai, o negócio é o seguinte, eu sei que o senhor está vivo e não seria normal pedir a herança ao pai. Veja bem, herança só se pede quando se pede, não, se ganha. Se ganha na realidade, ou algumas situações, algumas pessoas elas vão até requerer a sua herança, mas depois da outra pessoa morta. Nesse caso, imagine você, esses 2 filhos, e um deles dizendo assim: pai, o negócio é o seguinte, você vai ter que vender a sua empresa, ok? Porque eu quero a parte que me cabe na minha herança. Ou seja, olha que absurdo. É como se dissesse assim: pai, você está demorando muito para morrer, então antes você vai demorar para morrer, me dá logo a minha parte que eu quero gastar. É justamente isso. Agora veja bem, ele só faltava desejar a morte explícita do pai, amor. E esse pai, mesmo sabedor das implicações que irão recair sobre esse filho, sabe o que acontece? Ele cede, ele vende a empresa, ele dá a parte que cabe a este filho inconsequente, esse filho que não tem o princípio da honra, da obediência, da valorização. E aí discorre a história. Imagine você, esse menino indo para o mundo, e nesse século atual, ele desfrutando de toda aquela grana, de noites, carro de luxo, mulheres, droga, prostituição, droga, e o dinheiro se esvai. E ele começa a enfrentar o dissabor das suas próprias escolhas. Ele cai num mundo imaginável da desgraça, da lástima. Ele chega a ir para os guetos, para as ruas. Ele conhece profundamente aquilo que há de pior no mundo, aquilo que há de mais subversivo, aquilo que há de mais contaminante dentro daquilo que nós podemos dizer do ser humano, da sua moral, da sua conduta. Ele começa a enxergar um lado muito mais profundo, talvez daquilo que o pai havia lhe dito uma certa feita e que ele não havia dado valor. E de repente, sabe o que acontece? O pai, nesse ínterim, ele refaz, a sua empresa continua tocando juntamente com seu filho. E quando esse filho, de repente, ele é atingido pela fome, pelo desespero, pela solidão, ele fala: meu Deus, só me resta uma saída, eu vou voltar novamente para a casa do meu pai e eu vou aceitar tudo aquilo que ele tem para mim. Mesmo que me coloque ali numa situação ali de como faxineiro, como alguém subalterno, não que nós estamos desvalorizando aqui profissões, entendam bem, mas eu estou colocando em termos de função. Para alguém que era chefe, de repente ele vai começar. Eu lembro, por exemplo, que meu pai, meu pai era um grande empresário, e quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu comecei carregando máquina nas costas, limpando banheiro de empregado, e foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu subvalorizava as coisas mínimas da vida. Mas imagine alguém, já que viveu ali no alto escalão, de repente se submetendo a essas situações.
E quando ele chega, olha que coisa surpreendente. O pai chega e diz assim: meu filho, seja bem-vindo. Meu filho, você estava perdido, você voltou. O pai não lhe imputa todo o desmaneio que ele havia passado outrora, todas as escolhas funestas e desajustadas que ele havia feito. O pai simplesmente abre os braços e diz: vem, meu filho, eu te recebo, eu te amo. E não só isso, o pai dá novamente uma parte da empresa para esse filho. Tudo isso aqui é teu. E aí entra outro irmão. Aí antes disso ele compra um terno caro, um anel caro, um sapato caro. E sabe o que significa isso? Honra. E põe tudo nele de novo. Tudo de novo. Ou seja, ele honra novamente aquele filho. Mesmo apesar de todos os dissabores, de toda a desgraça que aquele filho havia chamado para si mesmo, o pai resolve lhe honrar novamente. Aí entra o outro filho. E eu me imagino no lugar daquele outro filho. Eu quero que você se imagine no lugar dele. Talvez de uma visão rápida, muito dentro daquela visão de santarrão, nós vamos dizer, não, mas aquele irmão é injusto, mas numa visão muito mais analítica. Quando nós analisamos, não é fácil. Eu não tive irmão, sou filha única, mas não imagino essa situação. Não é fácil, meus amados. Mas, sobretudo, é importante nós ressaltarmos que o ponto fundamental ainda continua o mesmo nesta parábola. Tanto a sua aplicação prática, quanto no sentido daquilo que verdadeiramente é aplicado ainda hoje a nós. Aqui se torna muito mais direta, muito mais pessoal do que as duas primeiras. Eu aprendo duas grandes verdades de imediato com essa palavra do filho pródigo. Ela nos traz duas verdades significativas. A primeira delas é sobre a possibilidade real, concreta, de um novo começo. De haver, sim, o início de tudo. A possibilidade real, uma nova chance, novas conquistas, um novo caminho, uma nova vida. Amém. E creia, Deus é especialista em novas oportunidades. É ou não é, amor? Amém. Eu estava estudando um pouco dessa parábola e ouvindo várias pregações, estudando até mesmo na Bíblia outras, versões e tudo. E uma das coisas que chama muita atenção é o contexto que o meu amor estava falando antes, em que a parábola é colocada. Ela vem depois de duas coisas que também eram importantes, mas Jesus queria falar de uma forma que chocasse aqueles ouvintes que estavam ali. Porque ainda hoje a figura do pai é uma figura importante e imponente dentro de uma família. Mas na época em que Jesus se dirige a eles falando a respeito de uma desonra ao pai, porque foi como eu disse, é como se o filho chegasse e falasse assim: pai, você está demorando para morrer, eu quero que você morra, mas já que você não morre, eu quero a minha herança. Isso é inconcebível. Isso é inconcebível em certas na cultura onde culturas. onde Jesus estava pregando a respeito, falando a respeito. Em termos práticos, se isso acontecesse, o filho com certeza ia ser julgado pelos anciãos, ia ser... Poderia, inclusive, apedrejado. Isso, apedrejado, ser morto, por tamanha desonra que seria pedir isso a um pai, desejar a morte, do pai. Então, Jesus vem numa escala de valores. O primeiro, um pastor que perde uma ovelha, que é algo muito importante na cultura também, era importantíssimo. Um pastor que perdesse uma ovelha era um pastor descuidado, relapso, e depois vem falar de uma mulher que pede uma dracma, uma moeda. Pra gente parece que uma moeda é algo insignificante, mas lembrando que na cultura daquela época as mulheres não trabalhavam, então elas recebiam às vezes dos seus pais ou dos seus maridos pequenas moedas, mas que para elas tinham um valor significativo. E é interessante que elas colocavam essas moedas no vestido, no véu do casamento, para mostrar o tanto que era importante uma dracma para uma mulher naquela época. E aí depois Jesus vem falar do que é mais importante do que uma ovelha, mais importante do que uma dracma, que é a vida, que é uma alma. E aí ele vai crescendo a importância para chegar e atingir o público que ele quer naquela época, mas não só naquela época, nas nossas vidas de hoje. E eu estava lembrando de uma situação também, de como a gente às vezes
como o Amor falou, tende a julgar o filho que, né, rechaçou o irmão que voltou, mas a gente faz isso frequentemente na nossa vida. Sim. E mais ainda no nosso mundo que eu digo, nosso mundo cristão. Quando eu me converti, eu não nasci em berço evangélico, então eu posso dizer que eu me identifico com a parábola no sentido de que vi muitas pessoas que estavam perdidas, tão quanto o filho pródigo, e entraram na igreja e enfrentaram, às vezes, olhares de pessoas que diziam, mas crítico, esse fez tanta coisa. Uma vez nós recebemos na igreja um pastor que tinha sido ex-traficante, e ele mostrou todas as marcas de bala, de faca. O cara tinha feito tudo absurdo que você possa imaginar no mundo. E naquele momento ele era um pastor abençoadíssimo que Deus tinha levantado para pregar também nesses lugares, em favelas, para traficantes. Mas era difícil acreditar em quem ele era, vendo a pessoa que estava ali na frente. E é isso que eu acho também que Deus quer mostrar, que independente do tamanho do seu pecado, do que você cometeu, da desonra que você fez a Ele, que é o nosso Pai, Ele está de braços abertos para aquele pecador que se arrepende. E há festa no céu quando isso acontece. É interessante, amor, porque ao analisarmos o próprio contexto, todo esse cenário dramático que envolve essa parábola, todo o desfecho final mostra justamente claramente isso. Que há sempre possibilidades concretas de mudanças, de encontros, de caminhos. E dentro do contexto histórico daquela época, muito bem observado, amor, foi justamente porque eles sentiram e eles viram isso nos ensinamentos de Jesus, que tanto publicanos quanto pecadores, eles se achegavam a Jesus para ouvir. Pois eles sentiam que havia da parte dele uma oportunidade concreta, real até mesmo para eles, de haver mudanças. Sim. E que através dos ensinos deste homem chamado Jesus, haveria possibilidades reais de uma nova e viva esperança, aleluia. Existe um ponto que eu considero aqui o calcanhar de Aquiles, de toda essa história que você pontuou de forma muito acertada, amor, e que está na motivação do coração daqueles que murmuravam sobre Jesus. O que os irritava profundamente era o fato de Jesus ter qualquer tipo de aproximação, de ligação, de associação com os publicanos e pecadores. Eles sempre tinham a consideração a tais pessoas como sendo irrecuperáveis, intratáveis. Eles eram intragáveis. Não haveria qualquer possibilidade de redenção, de salvação para eles. Essa era a opinião, e por que não dizer até mesmo ortodoxa, de tais pessoas. Esse grupo de pessoas eram consideradas tão irremediáveis que, em geral, eles eram ignorados. Eles eram colocados à margem daquela sociedade, daquele grupo religioso. A religião, dentro desse conceito manipulador e egoísta, era apenas para pessoas de boa índole, de boa estirpe, os nobres. E nada tinha a ver com os que eram, segundo o conceito deles, maus, e que certamente não lhes tinham nada para doar. Não poderia haver naquele contexto de época mistura. Nem era aconselhável que boas pessoas, segundo, veja bem, as suas análises e conceitos, se misturassem com os maus, se misturassem tratando-os com benevolência, com misericórdia, com bondade, com mansidão, manifestando o fruto do Espírito. Amém. Possibilidades de redenção. Em contrapartida, os ensinamentos de Jesus, eles vão de contramão de tudo aquilo que eles pensavam, de tudo aquilo que eles diziam. E isso os irritava profundamente. Irritava os fariseus, irritava os publicanos. E no conceito deles, qualquer um que visse a menor que seja da possibilidade ou esperança de um publicano ou pecador ser alcançado, esse deveria ser rotulado como um blasfemo. Alguém com teorias totalmente irresponsáveis, impossíveis de serem aceitas e alcançadas. E ao vermos essas realidades dentro dos parâmetros comportamentais, sociais e religiosos daquela época, é exatamente o mesmo ponto de conflito que surge aqui na parábola do filho pródigo, focando de igual forma nas diferentes atitudes, tanto do pai
quanto do irmão, e aqui entra a atitude do irmão, porque é uma atitude reprovável em relação, o irmão mais velho em relação ao pródigo, dizendo como ele deveria ser recebido por estar de volta no lar. E é interessante que ele não vê o foco da misericórdia, do amor, mas da sua própria justiça. Eu sei que toda essa história nos parece estranha, e algumas situações injustas, mas creia, meu irmão, minha irmã, existe a possibilidade real a cada um de nós, a cada dia, a cada momento, mesmo para aqueles que nós consideramos como sendo piores pecadores, de que haja um novo começo, que haja um novo caminho, que haja esperança, que haja redenção. Isso é para todos, tanto para aqueles que pareçam estar muito além de qualquer expectativa de mudança e progresso. E a Bíblia é especialista nisso. Quando nós olhamos para os heróis da fé, nós não encontramos nenhum que não tenha passado por dissabores, por situações que vão muitas das vezes no contraditório daquilo que nós imaginamos. É justamente para que eles entendam que tudo vem dele, a graça é dele, o amor, a misericórdia, o favor é de Deus. Veja, não poderia haver uma situação mais imaginável do que esta aqui narrada por Jesus, do filho pródigo. Todavia, até mesmo para aquele filho pródigo, poderia haver um novo começo, quando há arrependimento, uma metanoia, confissão, quebrantamento. É o que fala lá em Provérbios. Aquele que encobre suas transgressões não prospera, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Essa história está recheada de exemplos. Esse jovem, ele chega ao fim de si mesmo. Ele tocou os limites máximos da degradação de um homem para aquela época, como você disse, amor. Não há um quadro aqui mais desesperador do que desse jovem. Imagine você, num país distante, agora vivendo em meio a porcos, sem nenhum recurso financeiro, sem amigos, desesperançado, totalmente tomado pela miséria, pelo abandono, pelas suas próprias escolhas insanas, mas até mesmo esse jovem, com todas as consequências que ele estava colhendo pelas suas próprias escolhas, ele tendo o fruto da sua irresponsabilidade, da sua desonra, agora ele tem a oportunidade de novo começo. E aqui eu queria só ressaltar um ponto, amor, que é justamente o fato de que quando a graça de Deus nos alcança, e ela nos alcança, querido, o fato de eu estar aqui falando com você nesta noite é porque a graça de Jesus alcançou a minha vida. E esta mesma graça que está aí sobre você nesta noite, dizendo: vem filho, vem filha, você é precioso e preciosa demais. Mas sabe algo que eu aprendo a respeito disso? Eu quero trazer aqui a ilustração do porco. Eu me lembro de uma certa feita de um homem que ele ganhou um porquinho. Esse porquinho, amor, ele era algo de mimoso para aquele homem. Mas quando ele soltava aquele porco lá fora, e aquele porco via lama, sabe o que acontecia? A natureza dele era inclinada para a lama. Mas ali naquela cidade, ouviu-se falar de um homem, um veterinário que era alguém magistral, e que poderia fazer cirurgias que mudaria a natureza daquele povo. Pois bem, aquele homem já sem muita esperança, ele resolveu deixar ali naquele lugar, para aquele veterinário, o seu porquinho. E passou dias, meses, quando aquele veterinário chamou e falou: aqui está seu porquinho, ele está curado, ele é um novo porco. E aquele homem resolveu fazer aquela experiência. Chegando da sua casa, estava lá do lado de fora a lama, e ele resolveu abrir a porta. No primeiro impulso, o porco, ele foi até a porta, e chegando perto ele sentiu o cheiro da lama, e ele voltou. E o dono ficou surpreso e disse: meu Deus, o que aconteceu? O negócio é verdade mesmo. E ele voltou lá no veterinário e perguntou: meu filho, me responda, o que você fez de diferente para esse meu porquinho? Porque a inclinação dele é para a lama. A inclinação, aquilo que é o natural dele, é barro, é sujeira. E agora ele começa a sentir o cheiro, ele corre.
E aquele homem disse o seguinte, é lógico que nós estamos usando aqui uma metáfora, uma parábola. E aquele homem disse o seguinte, eu apenas fiz algo, eu mudei o coração dele. Eu tirei o coração de porco e coloquei um coração de cordeiro. Ou seja, o único poder capaz de transformar verdadeiramente um homem carnal e um homem espiritual é aquilo que o próprio Jesus fala em João capítulo 3, aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é espírito. Deus pode mudar nessa noite o seu coração. Deus pode transformar nessa noite a sua vida, te dando um novo significado, meu querido, a tudo aquilo que você tem vivido e que você, de certa forma, tem vivido esse inconformismo, este vazio. Sabe, este vazio que está aí dentro de você, ele só tem espaço para a presença de Jesus. Você queria falar, não? Sim, eu queria falar que um ponto importante também da parábola, e que a gente tem que observar no contexto das outras duas, é que a gente tende a pensar só no filho pródigo, no que foi embora e no que voltou, né? Somente no mais moço. Mas a gente, trazendo a parábola para os nossos dias de hoje e também para aquela época, existem várias maneiras de se estar perdido. Não é só aquele que saiu da casa do pai e pegou toda a herança e foi embora que estava perdido. O irmão mais velho que estava dentro da casa também estava perdido, mas não tinha consciência do tão perdido que ele estava, até subir ao coração dele a indignação por ter um irmão de volta. Aí a gente vê a parábola vai seguindo um contexto. A ovelha perdida é a ovelha que estava lá no aprisco, sendo cuidada, também foi embora, mas o pastor foi atrás dela e trouxe de volta. Então é aquele que está lá no meio da igreja, no meio da família, está lá sendo abençoado, mas por algum motivo ele sai. Mas tem sempre aqueles, como meu amor gosta de dizer, os remanescentes, aqueles que são inclinados para servir ao Senhor, que vão lá buscar a ovelha perdida, que são os pastores, como eu tenho orgulho de dizer do meu marido, que vai atrás da ovelha, que tira os carrapichos, que dá banho, que alimenta, que vai lá cuidar da ovelha perdida. Não é fácil, não. Mas tem aqueles que se perdem dentro da própria igreja, que estão dentro de igrejas, e aqui, independente da sua denominação, estão lá, como a dracma estava escondida dentro da casa da mulher que estava procurando. E a dracma estava perdida, apesar de estar dentro de casa. E a moça, desesperadamente procurando por aquela dracma, também acontece às vezes dentro do nosso meio. As pessoas que estão dentro de igreja, que acham que estão fazendo muito, ou que estão ali apenas para receber uma bênção. E quando recebem, continuam perdidas dentro da igreja. Pessoas que vão ali buscar um casamento, valores invertidos, né, amor? Buscarem um carro novo, buscarem uma casa, um emprego, e quando recebem a bênção, se perdem dentro da casa do Senhor. Porque as motivações foram erradas. E o último filho pródigo, a gente às vezes pensa que só o que estava fora, só o que gastou tudo do pai, mas o irmão que ficou, ele também recebeu a herança. A Bíblia é muito clara quando diz que o pai repartiu para os dois. A diferença é que um saiu para gastar, o outro estava perdido, mas ficou em casa, também recebeu a herança do pai. Ele não falou, pai, toma aqui, eu não quero. Jesus não menciona isso. Que ele recebeu a parte dele e falou, nossa, não, eu não sou como meu irmão, eu não quero a minha parte. Não, ele também recebeu a parte dele. E mesmo assim, tendo recebido a parte, com a única diferença que um saiu para gastar e o outro ficou com dinheiro em casa, ele não olhou para si, né? Olhou para o irmão que foi embora e gastou tudo, mas não pensou e falou assim, nossa, eu também, de alguma forma, desejei a morte do meu pai, porque eu também recebi a herança. E a herança não me era devida, meu pai ainda está vivo, e o pai diz isso no final da parábola para ele, você está aqui, tudo que é meu é seu. E poderia ter jogado na cara dele também. E a parte que eu te dei? E a parte que eu te dei? O que você fez? Você está com ela, a parte que eu te dei. Eu não dei só para o seu irmão. Então, que a gente tenha essa noção e desmitifique um pouco essa coisa de que só o filho pródigo é o errado da história porque foi embora. Não, existem várias maneiras de se perder. E uma só de se achar, que é Jesus. E é interessante, amor, nisso tudo que você disse. Se nós não tivermos esse olhar crítico a nós mesmos, se nós não tivermos aquilo que a própria Bíblia diz, examine o homem a si mesmo,
A Bíblia não me manda examinar o outro, manda me examinar a mim mesmo. Muitas das vezes, nós vamos estar dentro dessa mesma posição, propensos a julgar, propensos a acusar, propensos a rechaçar, a rejeitar até mesmo a restauração do outro, porque a gente se acha santo demais e o outro, na realidade, ele não é digno de estar ou de receber aquilo que nós temos ou supostamente pensamos que temos. Querido, a misericórdia de Deus, algo que eu aprendi na minha vida, com tantos erros, com tantas situações e caminhos que muitas das vezes, de forma desafortunada, de forma impensada, muitas das vezes se sucedeu. Só sabe-se o preço do perdão e da misericórdia quem um dia necessitou. Amém. E todos nós, indistintamente, somos alvos dessa misericórdia, desse perdão e deste amor. Se você diz aí que você não precisa, meu querido, você é ingrato. E você está fadado a viver uma vida longe na eternidade do Senhor. Porque eu preciso reconhecer que eu preciso mais de Deus. Eu preciso reconhecer que Ele é tudo na minha vida. Não seja um perdido nem fora do mundo, nem lá fora do mundo, e nem dentro da casa do Pai. Sabe o que mais me assusta, amor? Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo agora. São tantos perdidos que se encontram agora, longe da casa do Pai, e que se acomodaram. Achando que estão dentro. Se acomodaram, acham que estão dentro. Tem pessoas que chegam a dizer assim: não, pastor, eu estou bem. Não, pastor, olha, meu irmão, é impossível. Meu irmão, minha irmã, você dizer que você ama Deus, que você tem comunhão com o seu próximo, se você não vive uma vida que corrobora com aquilo que você diz. Amar a Deus é ter zelo pela casa de Deus. Amar a Deus é ter prazer de estar na presença de Deus. Amar a Deus é você se submeter a ponto de ser pastoreado e não apenas uma ovelha fugitiva e que vai para o aprisco. E que o pastor, muitas das vezes, ele tem que deixar as 99 ovelhas no aprisco para ir ao encontro desta ovelha. Para de ser uma ovelha furtiva. Para de ser uma ovelha arisca, mimada. Ouça a voz do bom pastor. Jesus, ele disse que a ovelha, ela conhece a voz do pastor. E certamente Deus tem muito mais alegria num pecador sincero do que num santo hipócrita. Com certeza. Que acha que está muito bem, está tudo muito bem, que ele é muito santo e está apto a julgar todos e qualquer. Qual que é a frase do apóstolo Paulo? O pior dos pecadores sou eu. Meu irmão, Se Paulo fala isso, a gente vai falar o quê? Amor, a gente, de vez em quando a gente conversa, sempre volta a esse assunto. E eu falo mesmo, eu não entendo a misericórdia, o amor de Deus para minha vida. Você entende o amor de Deus pela sua vida? Você entende, você que me ouve nesta noite, você pode aí entender o amor de Deus por você? Não entende, diante de tudo aquilo que você já fez, diante de tantas escolhas insanas, diante de tantas situações que muitas das vezes foram causadas por você. Mas Deus te ama, Deus te escolheu, Ele te chama, Ele te atrai em amor e misericórdia, e nesta noite Ele vem de igual forma a te dizer: vem filho, vem filha, eu sou teu Pai. Deus quer se apresentar a você nessa noite, não como um padrasto simplesmente que rejeita os seus, a sua filiação, ou simplesmente como um pai que foge de casa e não está indo para os seus filhos. Não, esse é o pai que ama, esse é o pai que o acolhe, esse é o pai que protege, como a galinha abre as asas e protege os seus pintinhos. Ele te coloca debaixo das asas, Ele te abraça, Ele te diz nessa noite: vem filha, vem filha. Se você fosse o único e a única mulher no mundo, assim mesmo Jesus viria por você, e Ele te ama, Ele te escolheu. Eu quero te convidar, você que está aí agora, seja onde for, para que você abra o seu coração. Não há pecado que não possa ser confesso e perdoado por Deus. Não há caminho torto que não possa ser endireitado pela poderosa palavra e o poder restaurador da graça de Deus. Não há nada
que não possa ser feito quando há quebrantamento, quando há confissão, quando há verdadeiramente essa consciência de que não há outro lugar a estar senão debaixo daquele que é o autor e consumador da fé. Por isso eu preciso da proteção do Pai, eu preciso da direção do Pai. Eu te convido nessa noite, aí onde você está, a se derramar na presença do Senhor. Ei, você não está só. Ei, você não está sozinho, não está só. Ei, pare com tanto medo, pare com tanto desvaneio. O Senhor é contigo. Ele não escolheu apenas João e Maria, não, Ele escolheu você e Ele te chama hoje pelo teu nome, te dizendo: a minha graça te basta, eu te amo, morri por você e vale a pena mudar, vale a pena voltar. Se você está distante do caminho, essa noite é noite de recomeço, é noite de você voltar, é noite de restauração para a sua vida, é noite de salvação. E se você ainda não teve um encontro libertador, se você quer algo que possa preencher esse vazio do seu coração, este lugar só tem espaço para a presença de Jesus. Amém. Por isso eu te convido a fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, entra dentro do meu coração, perdoa os meus pecados. Eu confesso, Deus, que preciso de Ti. Eu reconheço, Deus, meus erros. Eu confesso os meus pecados. Vem, Jesus, entra dentro do meu coração. Eu te aceito como meu único Senhor, Salvador, absoluto dono da minha vida. Muito obrigado, Jesus, por Tua graça, pelas Tuas misericórdias que se renovam. E por acima de tudo, por ter morrido por mim, porque o Teu sangue na cruz me deu salvação, me deu vida. E eu aceito a salvação e a vida no Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amor. Eu queria colocar todos os pedidos de oração dessa semana. Em especial, nós vamos orar por 2 aniversariantes. Sexta-feira foi aniversário do meu filhão Isaac, completou 11 anos. Nós fizemos um bolinho aqui, só nós, família. Sim. Mas nós gostaríamos que os irmãos orassem pela vida dele, em ação de graças ao Senhor, por mais um ano de vida. E na próxima quarta-feira, dia 22, é aniversário da minha tia Nazil, uma tia abençoada, que cuidou muito e cuida até hoje dos seus filhos, da minha mãe, da minha avó. É ali o braço forte da minha família por parte de mãe, e eu quero orar por ela também. Amém. E por todos que estiverem aniversariando essa semana, na próxima semana, até o próximo domingo, esse mês. Amém. Por todos aqueles que estão passando por problemas de insônia, de síndrome do pânico, de ansiedade, de depressão. Eu não posso imaginar o que deva ser uma doença assim, porque com doença física a gente pode ainda tomar um remédio e aliviar as dores. E uma doença psicológica deve ser realmente algo muito perturbador. E eu oro muito por essas pessoas que têm esse tipo, porque às vezes a gente tem uma noite mal dormida e já fica, né, não estando muito bem. Imagina as pessoas que têm síndrome do pânico e insônia. Vamos orar por essas pessoas. Os irmãos que tiverem algum pedido de oração, podem colocar aqui, que nós oramos em nossas orações particulares durante a semana. Todos os pedidos têm sido alvos das nossas orações. E os irmãos que estão lendo também podem ajudar, né, os outros irmãos orando por cada um deles. Querido, eu quero que você entenda algo precioso nessa noite. O Senhor quer usar de forma tremenda a sua vida. Não ache você que eu tenho mais autoridade e poder do que você. O poder vem dele, a autoridade vem dele. Há poder no nome de Jesus. A salvação através do nome de Jesus. Querido, você pode se apropriar nessa noite dessa autoridade sobre a sua vida e sobre a sua casa. Palavras têm poder. Profetize vida. Profetize salvação. Profetize cura. Profetize que o melhor de Deus, não simplesmente como um jargão, mas como uma realidade, Ele está por vir sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Você tem que começar a trazer evidência à palavra de Deus.
Profetiza. Profetiza porque vai haver mudança. Profetiza porque vai haver cura, vai haver restauração. Sobre o seu medo, sobre a sua ansiedade, sobre o seu pânico. Nós temos vários relatos de amor de pessoas que sofriam de pânicos, inclusive amigos nossos, que no tempo oportuno, uma palavra só que nós direcionamos a eles, mudou totalmente o contexto de vida. São pessoas hoje curadas, restauradas, sim, mas você precisa crer. Você não precisa viver sobre o tacão do medo. Deus é contigo. Amém. Amém. Vamos orar, amorzinho. Vamos orar nessa noite. Ora sobre a vida dos adversariantes, amém, de maneira geral, sobre aqueles que nos ouvem mais uma vez nessa noite. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, em especial por esse momento de poder compartilhar, Pai, com pessoas que nós nem conhecemos, a Tua Palavra, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus, que a Tua Palavra possa transformar mentes, possa, Senhor, trazer cura, possa trazer restauração. Oh Deus, possa trazer conversão, Pai. Oh Deus, que muitas almas sejam salvas e libertas, Senhor, do inferno através da Tua palavra explanada nessa noite, Deus. É o desejo do nosso coração para a honra e glória do Teu nome, Deus, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Deus, para Ti são todas as coisas. Ó Deus, eu quero apresentar de forma especial cada irmão que está acompanhando essa live ou que irá acompanhar. Abençoa a sua vida, a vida dos seus familiares, dos seus filhos, ó Deus, o seu trabalho, Senhor, o trabalho das suas mãos, a sua casa, protege, dá livramento. Ó Senhor, abençoa cada pessoa dessa noite, Deus. Nós colocamos, Senhor, também em agradecimento pela vida do Isaac. Ó Senhor, que ele possa continuar sendo tendo um coração ensinável pelo Senhor, que ele possa ser cada dia um menino mais obediente, mais amoroso. Ó Senhor, caminhando nos Teus caminhos, que ele jamais se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, que ele prossiga, Senhor, para o alvo que é Jesus. Abençoamos a vida ali da minha tia Nazil, que o Senhor também possa dar saúde, e ela vai fazer em breve uma cirurgia, que a cirurgia seja tranquila, que possa trazer alívio às suas dores. Abençoa a sua vida, seus filhos, seus netos. Ó Senhor, e dá ao coração dela aquilo que ela deseja, de acordo com a Tua vontade, Pai. Abençoamos, Senhor, a vida do Sérgio ali, da Solange, Senhor. Continua dando recuperação, restauração da sua saúde. A todos os doentes, a todos aqueles que estão acamados. Eu peço ali também pela vida da Dona Marlene, a sogra de uma amiga minha que está com Covid já há mais de 3 semanas, internada. O Senhor age e faz um milagre ali naquele hospital, para que todos conheçam o Teu nome, Pai. Nós colocamos todos os enfermos, Senhor, da alma, do espírito, do Senhor, do corpo, que o Senhor possa curar e restaurar para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, amém. Queridos, nós estamos terminando a nossa live. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Eu creio que de todas as mensagens, ela tem um significado especial. Todas as mensagens falam sobre salvação, sobre redenção. Mas esta mensagem, ela tem um toque especial. Compartilhe, porque muitas vidas podem e serão alcançadas por esta mensagem. E o louvor e a glória é tão somente dele, do nosso Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O Senhor abençoe abundantemente a sua vida, a sua família. Fica na paz. Uma semana de vitória. Amém? Até o próximo domingo. Deus abençoe.